Minha gente, favoritismo não significa nada, não é mesmo? Foi isso que o PSG mostrou por aqui, sétima rodada dessa fase de liga da Champions. Vamos analisar um pouquinho esse jogo entre Sporting e PSG, 2-1 para o Sporting. E já deixa o seu like por aqui e também se inscreve no canal. Se puder hypar o vídeo, também ajuda para que esta análise chegue a mais pessoas. Vamos lá, foi um PSG que sim, dominou absolutamente a partida, vou falar um pouco sobre isso, mas que não teve eficácia. Não é a primeira vez que isso acontece, mas é um jogo em que é um resultado que complica um pouco essa classificação que parecia mais tranquila para o PSG. 2-1 com 2 gols do Luis Suárez, né? O PSG saiu atrás no placar e depois empatou a partida com o Kvaratskhelia e aí Luis Suárez fez o segundo gol já no finzinho do segundo tempo. Só para a gente ter aqui quem fez os gols, como é que foi a ordem, mas vamos um pouco ao retrospecto desse jogo e depois eu quero trazer a fala do Luiz Henrique pós-jogo, porque foram declarações muito fortes e que eu acho que a gente precisa analisar um pouco após essa derrota do PSG. Foi um primeiro tempo em que o PSG fez um jogo de perde e pressiona como não fazia há muito tempo. Sou capaz até de dizer que não fazia desde a temporada passada. Era um dos problemas desse PSG nessa temporada, porque esse perde e pressiona, essa intensidade na pressão assim que perde a bola, era a grande característica deste PSG na temporada passada e acho que a grande arma deste PSG, ainda que tivesse outras armas, o contra-ataque, a individualidade, mas essa pressão coletiva e que começava desde o Dembélé, para mim sempre foi a grande arma deste PSG e o Luiz Henrique cobrava nessa temporada que isso faltava, né? Isso era um dos problemas deste PSG. Faltava fazer isso, não só melhor, mas fazer mais isso, né? Durante mais tempo da partida. O Luiz Henrique vinha cobrando isso durante os jogos nessa temporada e isso aconteceu, especialmente no primeiro tempo. O jogo passado, inclusive, do PSG, o Luiz Henrique deu uma bronca no Kvaratskhelia e no Désiré Doué durante a partida, porque eles não estavam pressionando. Tanto é que eu acho, inclusive, que o Kvaratskhelia perde a titularidade da partida de hoje por conta disso. O Luiz Henrique muda um pouquinho o ataque em relação ao jogo do final de semana do PSG. Ele vai com o Désiré Doué, o Dembélé e o Barcola, que no final de semana foi justamente o reserva que entrou no lugar do Kvaratskhelia e fez o gol. Hoje foi exatamente o contrário. O Barcola foi para o banco, começou titular, foi para o banco durante o jogo e o Kvaratskhelia entrou e fez o único gol da partida, um belo gol, inclusive. Mas o primeiro tempo do PSG foi assim, de manual, de perde e pressiona. Teve 3 gols anulados, todos bem anulados, tá? Então nenhum problema sobre isso. Mas não conseguiu, no fim das contas, mesmo fazendo uma grandíssima partida na sua principal característica, balançar as redes. E no fim das contas, gente, não tem para onde correr, quem não faz leva. No segundo tempo, o Sporting volta com muito coração, com muita alma, acho que colocou muita energia em campo, mesmo tendo corrido muito no primeiro tempo, mesmo tendo ficado muito tempo sem respirar. O Sporting, os jogadores inclusive usaram, né, muito essa expressão no pós-jogo, de que o PSG não deixou o Sporting respirar, mas ainda assim teve fôlego para o segundo tempo e faro de gol do Luis Suárez, que chega a 22 gols na temporada. Para a gente ter uma ideia, o atual artilheiro do PSG é o Gonçalo Ramos com 10 gols e ele nem titular é. Então a gente vê que grandes atacantes da temporada estão com dezenas de gols, né? Já passaram dos 20 gols na temporada e o PSG não tem um atacante que só tem um jogador com 10 gols, ou seja, ninguém passou de 10 gols nessa temporada. Então isso também é algo que está deixando muito claro que esse PSG está devendo. E aí, antes de eu falar um pouco sobre o planejamento dessa temporada, que eu acho que tem erros aí que ficam cada vez mais claros deste PSG, eu quero trazer um pouquinho a declaração do Luiz Henrique pós-partida, porque eu acho que foi muito forte e eu entendo a frustração, mas eu acho que tem um erro aí. Não sei se é um erro, mas enfim, algo que para mim não é legal. O Luiz Henrique falou que
O PSG fez a sua melhor partida fora de casa nessa temporada e que merecia a vitória, de que só uma equipe jogou na partida e que futebol é injusto, e usou a seguinte frase, que o PSG perdeu hoje porque o futebol é um esporte de merda. E aí, eu não acho legal, porque eu entendo a frustração de que foi um PSG nos números, nas estatísticas, no domínio superior. O PSG teve 28 finalizações, 75% de posse de bola e saiu daqui com a derrota. Mas o futebol, por mais que a gente possa falar em dominância de partida, em posse de bola, em chances criadas, em volume de ataque, assim, se a gente pega a linha do tempo da partida, é um troço absurdo da quantidade de volume de jogo que o PSG teve e o Sporting teve. Mas não é isso que define o placar. E quando não é isso que define o placar, não significa que o outro lado não é futebol. É só diferente, sabe? Eu não gosto do discurso de que só existe uma forma de jogar futebol. E essa única forma de jogar futebol é aquela que você está jogando. E aí, normalmente, é o time que fala em posse de bola, em chances de gol, e usa o outro time, a estratégia do outro time, que normalmente é se defender, se fechar e jogar por uma bola, ou que seja por duas bolas, como isso não fosse futebol, como se isso fosse inferior. E aí eu não acho legal. O Fábregas, que é atual técnico do Como, falou, teve semana passada, o Como perdeu, fazendo uma partida muito melhor que o Milan, se eu não me engano, acho que foi isso, e o Milan do Allegri, que é um time muito pragmático e que fez um pouco disso durante a partida. E o Fábregas falou, né, que teve um discurso muito parecido, né, de que a outra equipe, né, não jogou e tal. E jogou diferente, mas jogou e ganhou. Então, eu acho que eu não gosto muito desse discurso. Eu entendo muito a frustração do Luiz Henrique. Não é a primeira vez que isso acontece com o PSG. O PSG tem algumas partidas na temporada contra o Paris FC. Foi eliminado na Copa da França. Foi um pouco assim. A gente teve outros jogos na temporada passada assim. Inclusive teve um clique na temporada passada, justamente nesse momento, né, em janeiro. Foi o momento que o PSG faz o clique. Parecia uma temporada muito mais tranquila nesse sentido, pelo menos na Liga dos Campeões até agora, mas aí essa reta final, porque vem um empate na última rodada contra o Atlético Bilbao e agora a derrota, dá uma complicadinha na tabela. O PSG era terceiro colocado, cai para a quinta colocação, o Sporting sobe para a sexta colocação. A depender dos resultados de quarta-feira, o PSG pode até sair desse G8. O PSG enfrenta o Newcastle na semana que vem em casa, na teoria um jogo em que o PSG deve ou deveria garantir uma vitória. Então, eu entendo, repito, a frustração do Luiz Henrique, mas dizer que o outro lado, só uma equipe jogou, só uma equipe entrou em campo, eu acho complicado. E que quando a outra equipe tem uma estratégia diferente, o futebol é um esporte de merda, eu não acho legal. Eu entendo, o PSG, eu também acho que o PSG foi melhor, mas ser melhor não significa ganhar. E ser pior, entre aspas, não faz diferença se você ganha, né? Não deixa de ser futebol porque você ganhou. E aí, para finalizar esse vídeo aqui rapidamente, fica cada vez mais claro que houve um erro de planejamento desse PSG. A gente sabia que seria uma temporada complicada e atípica por conta da reta final da temporada passada. O PSG não teve nenhuma semana de pré-temporada antes de estrear contra o Tottenham. Sofreu muito na Supercopa, sofreu muito com lesões. Então, é difícil realmente preparar, mas hoje a questão do PSG foi eficácia, foi isso. E aí não é nem, por exemplo, o Luiz Henrique não tinha o Hakimi, não tinha o João Neves. E eu vi muita gente falando que esse PSG sem o João Neves não funciona tão bem. Mas o PSG funcionou bem, gente. O PSG pressionou, o PSG mostrou a sua identidade, a sua principal característica. E assim, se o João Neves estivesse em campo, ok, talvez ele tivesse feito um gol. Realmente é uma temporada, inclusive, que o João Neves aparece um pouco mais na área. Mas o João Neves não teria resolvido as 28 finalizações que o PSG perdeu. Porque em termos de volume de jogo, eu acho que isso não mudaria tanto. Talvez, e aí, ok, isso faz diferença, os erros individuais para a defesa, talvez o João Neves tivesse resolvido. Mas eu não acho que foi uma partida ruim
do PSG nesse sentido de controle para a gente dizer que o João Neves seria mudado o jogo. E faltou Hakimi também, que está voltando da Copa Africana de Nações. Mas eu acho que houve um erro de planejamento aí de elenco, tá? O PSG hoje não tinha praticamente ninguém no banco para colocar. Tá com algumas lesões, mas as lesões inclusive de jogadores da base, que para mim não deveriam ser a resolução para esse PSG. E assim, as contratações da temporada foi o Zabarni, que teve até um início muito bom, mas depois está se mostrando, assim, acho que ele não está na altura, por exemplo, do Pátio. Ele não chegou e ganhou titularidade, virou um jogador, um zagueiro de muita confiança. E o Chevalier, que não é um jogador, não é um goleiro que tem mostrado a confiança que um campeão, um time que quer ser campeão, precisa. Então, vamos ver como é que esse PSG acerta, se vai ter um clique aí individual para que os jogadores finalizem melhor, né? Consigam ser mais eficazes, porque eu acho que coletivamente a gente não vai ver muita diferença, tá? Eu acho que esse PSG não tem um teto tão grande de melhorar coletivamente. Eu acho que o primeiro tempo hoje do PSG é realmente muito bom. Tem muito tempo que eu não vejo o PSG jogar tão bem no primeiro tempo. Mas aí, se não tiver eficácia, não adianta nada jogar dessa forma e não vencer. Aí realmente para o PSG vai ser uma merda, mas não porque o outro time não mereceu. Enfim, é isso, gente. Semana que vem a gente volta com Liga dos Campeões, rodada toda no mesmo dia, né? Toda na quarta-feira, todos os jogos na mesma hora para a gente definir tudo e o PSG precisando vencer para se manter entre os 8 e ter, quem sabe, uma vida um pouco mais fácil na sequência da competição. Não sai do vídeo sem deixar o like e conferir. Se você está inscrito no canal, quero comentários. O que vocês acharam aqui do jogo? Se você gostou do vídeo e da análise, deixa aqui o seu hype também para que mais gente chegue por aqui. É isso, gente, e boa quarta de Champions para quem vai assistir os jogos de quarta-feira também.